Olá, crianças, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Estamos iniciando mais uma semana, que Deus nos proteja durante todo este dia. E o componente curricular da nossa aula de hoje é a matemática. Um recadinho eu deixo para vocês. Assistam às videoaulas, turminha, com atenção, com bastante calma, verificando aí o passo a passo e observem as orientações que seguem na agenda de vocês, referente à nossa aula de hoje, certo? Da nossa segunda-feira, dia 16 de novembro. Deixarei uma atividade para vocês, tá bom? No final da explicação, e estarei aguardando a devolutiva no finalzinho da tarde com bastante carinho. Para início de conversa, a nossa aula de hoje, ela traz como objeto de estudo o capítulo 13, que aborda o tema medidas 2, ok? Então, nós iremos abordar as medidas de capacidade para início de conversa, né? As medidas de massa também, tá certo, turminha? Então, verificando aqui uma informação que o seu módulo 4 nos traz, diz o seguinte: a avestruz é a maior ave que existe, podendo atingir 2 metros e 70 centímetros de altura e chegando a 150 quilogramas. É muito peso, não é verdade? Então, é uma massa extraordinária, né? Grandiosa, né? Que essa ave traz para nós. Seus ovos também são os maiores do mundo. Apesar de possuir asas, ela não tem habilidade para voar. Uma informação: a avestruz, ela é uma ave que ela apresenta todas as características, tá bom? Desses vertebrados, né, que são as aves, né? Apresentam bico, tá bom? São bípedes, apresentam corpo coberto por penas. Porém, as aves, elas não têm, nesse caso aqui, a avestruz, essa habilidade para o voo. Então, são aves de pequenos saltos. Devido a quê? Devido à massa corporal que elas apresentam. Tá bom? Vamos adiante. Temos 3 itens aqui, item A, B e C. Então, eu vou pedir para que vocês utilizem o caderno de matemática de vocês, copiando esses 3 itens e respondendo também. Então, o item A traz uma pergunta: você já viu um avestruz? Se você já viu, você irá responder certamente, né? Se você não viu esse tipo de ave ainda, então você também irá colocar uma resposta aí como não, por exemplo, né? Então, nesse caso, essa pergunta, ela é uma pergunta bem pessoal, né? Bem singular mesmo, tá bom? No item B, observando a imagem no destaque ao lado, aqui ó, podemos afirmar que o ovo de avestruz possui maior massa do que o ovo de galinha? Com certeza, porque o ovo, né, no caso aí de avestruz, ele é maior, tanto com relação ao comprimento, como com relação também à largura, né? E ele apresenta uma massa maior, certamente aí falando, né, com relação ao ovo de galinha,
que é bem menor. E no item C, em sua opinião, um ovo de avestruz tem mais ou menos do que 1 quilograma? Provavelmente, né, a massa dele será maior do que 1 quilograma. Tá bom? Até porque, adiantando para vocês com relação à massa, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Né? Então, provavelmente, o ovo de avestruz, ele irá apresentar, né, um quantitativo acima de grama. Né? Então, provavelmente, será em quilograma. Tá bom? Vamos verificar aqui, medidas de massa. Eduardo foi ao supermercado e comprou alguns produtos. Verificando aqui os 3 produtos que o Eduardo comprou. Sabão em pó, tem 2 quilogramas. O café, 1 quilograma. E o arroz, pacote de arroz, 5 quilogramas. Esses produtos são vendidos em quilograma, né, que é representado pela unidade de medida kg, ou simplesmente conhecida popularmente como quilo, que é uma unidade de medida padronizada de massa, certo? Verificando aqui, com relação à primeira pergunta. Qual dos produtos acima é o mais pesado? Voltando lá. Verificando aqui os 3 produtos, né? Cada um traz a quantidade, o quantitativo aqui logo abaixo, né? Caso aí, da massa que possui, que apresenta. Então, o sabão em pó, 2 quilos, ou 2 quilogramas. O café, 1 quilograma, 1 quilo. E o arroz, 5 quilogramas, 5 quilos. Então, no caso aí, o mais pesado, o que apresenta um maior quantitativo com relação à massa, ou seja, uma maior massa, no caso aqui, será o arroz, ok? E o mais leve? Ou seja, o menos pesado, né? Eu tenho aqui o sabão em pó, 2 quilogramas, e o café, 1 quilograma. Comparando os dois, qual é o menos pesado? No caso aqui, é o que apresenta 1 quilo, né? 1 quilograma. O caso será o café. O grama, né, representado pela unidade de medida G, também é uma unidade de medida padronizada de massa, ou seja, referente à massa. 1 quilograma, certo, equivale a 1.000 gramas, ou seja, 1 quilograma ou 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Não se deve esquecer desse detalhe. Regra de ouro dessa questão. 1 quilograma ou 1 quilo vale ou corresponde a 1.000 gramas. Observe outros produtos que Eduardo comprou e são vendidos em gramas. Né? Tem o creme dental de 90 gramas, o achocolatado de 400 gramas, a barra de cereais, 30 gramas. Podemos perceber que esses produtos aqui, que estão nessa bancada aqui, tá bom? Logo abaixo, nenhum deles chega a ter 1 quilograma ou ter 1 quilo. Por quê? Porque nenhum deles apresentam 1.000 gramas. Então, se apresenta menos de 1.000 gramas, significa dizer que tem menos de 1 quilo, certo? Tem menos de 1 quilograma, não é? Então, nós temos aqui creme dental, achocolatado, barra de cereais.
verificando adiante. Na segunda, entre os produtos apresentados, que são vendidos em gramas, qual possui a maior massa? Vamos voltar lá. Quem possui a maior massa, vamos verificar e fazer um paralelo, uma comparação. 90 gramas, 400 gramas, 30 gramas. Qual é o maior número? No caso aqui, é o 90, o 400 ou o 30? 400. Então, 400, né, que está acompanhado da unidade medida grama, certo? É o achocolatado. Verifica lá, o achocolatado, confere. Na terceira, tem o iconezinho do balão. Você pode responder oralmente, você pode responder no seu caderno de matemática, ou você pode colocar apertadinho aqui, logo embaixo no enunciado, que também dá, porque não são muitas palavras que vocês irão escrever. Então, cite outros produtos que são vendidos em gramas ou em quilogramas, ou seja, que apresentam uma massa menor, e produtos que apresentam massa maior, né? Então, vocês podem aí citar verduras, legumes, cereais, carne, não é? Voltando aqui para o histórico da balança. A balança, ela é o instrumento utilizado, turma, para medir massa. Então, nos modelos de balança a seguir e apresentado para vocês, a massa é indicada pelo ponteiro, certo? Ou, como mostra essa primeira imagem, e nessa segunda imagem, ela pode ser mostrada a massa pelo visor. Então, na primeira imagem, eu tenho uma balança, que é a chamada balança de um prato. Como vocês podem observar, só tem um prato mesmo. Pezinho aqui no meio, né, para poder equilibrar e verificar a massa dessa fruta, que é o melão, que está sendo aí pesado no momento. E o ponteiro, né, está indicando aí 2 quilogramas, verdade? Então, é o valor da massa do melão, 2 quilos ou 2 quilogramas. Ah, professora, se 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, então 2 quilos corresponde a 2.000 gramas. Confere também, certo? Já na balança vizinha, ao lado, né, nós podemos perceber que é uma balança digital, porque nós não encontramos ponteiros nessa balança. Nós encontramos um visor totalmente digital. Então, a partir do momento em que foi colocado aí, ó, o pacote de batata, né, certo? Que foi registrado de imediato, né? Foi registrado de imediato a massa desse pacote de batata, a massa do produto, não é verdade? E nesse caso está sendo registrado em quilo ou em grama? Está sendo registrado em grama. Quanto é que eu tenho de registro? 535 gramas, ok? As primeiras balanças. Aqui retrata um pouco da história, né? Qual a finalidade da balança, né? Um instrumento que tem a sua utilidade no nosso dia a dia, tá bom? Principalmente para quem trabalha, né, no comércio. E vem falando aqui como funcionavam as balanças antigamente. Vou pedir para que vocês reforcem em casa a leitura desses 2 parágrafos. É um texto bem simples, prático e fácil de ser compreendido. Então, título do texto: As primeiras balanças. A balança é um dos instrumentos de medida mais antigos utilizados pela humanidade.
Mesmo antes da padronização das unidades, como o grama e o quilograma, o grama representado pela letrinha G e representa o quê? Massa menor. E o quilograma representado pela unidade medida kg, certo? E representa uma massa maior. As primeiras civilizações utilizavam padrões de massa próprios, com base em partes de animais ou em um punhado de trigo, por exemplo. O princípio de funcionamento dos instrumentos antigos era semelhante ao de uma balança de 2 pratos comum. Os egípcios, que era o povo lá do Egito, por exemplo, utilizavam uma vara equilibrada sempre na horizontal. De um lado, era pendurado o objeto que se desejava pesar. E do outro lado, os pesos padrões eram colocados, até que a vara se equilibrasse novamente, indicando que os dois lados possuíam a mesma massa. Então, era dessa forma como funcionava a pesagem antigamente, ok? Lá desde o tempo dos egípcios, né? No Antigo Egito. Segue para vocês atividades. E o que diz a primeira questão da nossa atividade? Escreva a massa de cada um dos produtos. Nós temos aqui 3 balanças diferentes. A primeira balança é a balança de um prato, onde eu tenho aqui o feijão, que está na pesagem, e o ponteiro está apontando aqui, ó, ponteirinho vermelho, para 1 quilograma. E 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Pronto. Na segunda balança, eu tenho, certo? A balança com o visor digital. E eu tenho aqui a farinha, que está na pesagem. E para verificar a massa desse produto, a partir do momento em que foi colocado aqui o pacote de farinha, já foi registrado logo no visor o número 2, que corresponde a 2 quilogramas, 2 quilos, não é verdade? Então, a farinha vale 2 quilos, tá bom? Se 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 2 quilos corresponde a 2000 gramas. E a terceira imagem, eu tenho a balança de 2 pratos. De um lado, eu tenho 2 pesos, onde cada peso vale 1 quilograma, certo? Então, eu tenho 2 pesos, 2 quilogramas. E no prato, que está totalmente equilibrado com esses 2 quilos, eu tenho um pacote de açúcar. Ele não subiu e também não desceu. Ele está totalmente equilibrado, não é? Com o prato que está ao seu lado. Então, nós podemos chegar à conclusão de que o produto da terceira balança corresponde a 2 quilogramas. Reforçando, se 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 2 quilos corresponde a 2000 gramas, ok? Então, aqui fica feijão, 1 quilograma, farinha, 2 quilogramas e o açúcar, 2 quilogramas. No item A, qual desses produtos tem a menor massa, certo? Tem o menor peso, no caso aí. Vamos verificar aqui, certo? Ó, feijão, 1 quilograma, a farinha tem 2 quilogramas e o açúcar 2 quilogramas. Então, quem tem a menor massa, o menor peso, no caso aqui, comparando os 3 produtos, é o feijão, certo? No item B, entre esses produtos, quais têm a mesma massa? Quem apresenta a mesma massa é a farinha
com 2 quilogramas e o açúcar também com 2 quilogramas. Na segunda questão, o enunciado pede o seguinte: complete as frases utilizando as palavras maior ou menor. Vocês encontrarão um tracinho, a lacuna, né? E nessa lacuna você irá escrever ou a palavra maior ou a palavra menor. Isso vai depender bastante do produto que será apresentado para você. Então, primeiro produto. A massa de um pendrive é maior ou menor do que 1 quilograma? No caso, aí, o pendrive, né, a massa dele é em grama. Então, será menor, tá bom? Então, você escreve menor. Segunda imagem, a bicicleta. A massa de uma bicicleta é maior do que 1 quilograma. Ok? A colher, a massa de uma colher é menor do que 1 quilograma. Reforçando, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Levando em consideração que gramas se refere a unidades de massa menores. E o quilograma, popularmente conhecido como quilo, certo? Se refere, né, a massas maiores, tá bom? Turma, vou deixar aqui uma atividade para vocês praticarem em casa, claro, com a ajuda de um adulto e reforçando, tá bom? Com esforço, com atenção, com calma, tranquilidade, dedicação. As atividades referentes às páginas 149 a 153, isso no módulo 4 de vocês, ok? No finalzinho da tarde, eu estarei aguardando a devolutiva de vocês com bastante carinho. Deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e para vocês que me assistiram, bons estudos e até o nosso próximo encontro, turminha.